Bem-vindos ao Mistérios do Mundo, eu sou o Bruno Alves e hoje eu vou esclarecer, o que o Criador diz sobre o formato da Terra, sobre ciência. Então, o Criador, através das Escrituras, mas veja só, eu não vou falar somente o que o Criador diz através das Escrituras. Eu vou fazer uma alusão, tá? E vou propor de forma científica, através da observação da ciência de verdade, que é feita de forma empírica, através da observação, da mensuração e da experimentação. Então a gente vai fazer essa ilusão entre o que a ciência dos homens ela propõe e o que a ciência do Criador do céu e da terra ela propõe, tá? Então esse vídeo aqui serve para todos, serve para quem crê na criação, quem crê na evolução, seja para ateus, seja para quem acredita em algo, para céticos numa coisa, céticos na outra, serve para todas as pessoas. Apenas eu peço para que elas façam uma escolha, né? Então essa escolha, perdão, eu fui acender uma luz ali por causa do chroma key aqui. Então o que acontece? É para fazer essa alusão, tá? Então eu vou pegar um texto das Escrituras, veja bem o que eu vou fazer. Eu vou pegar um texto das Escrituras não para comprovar cientificamente nada, ok? Eu vou pegar um texto que faz essa alusão, tá? Então eu vou utilizar o texto apenas para fazer a alusão, mas na hora de você escolher que lado você vai ficar, aí eu vou apresentar o que temos de ciência dos homens e o que temos da ciência do Criador para a sua observação, do que o seu próprio íntimo ele pode observar com os seus sentidos, certo? E o que você não pode observar, qual que se enquadra mais para os seus sentidos. Então eu peço que assistam esse vídeo até o final, não percam, gente. Eu vou fazer essa alusão, então não percam esse vídeo. Não percam, assistam até o final, compartilhem esse vídeo, de todas as formas que vocês puderem, ok? Antes, eu só quero lembrar que eu estou fazendo uma campanha de 1000 inscritos no canal Bruno Alves, tá? Lá no canal Bruno Alves é um canal alternativo, caso a gente sofra alguma perseguição, o pessoal já pode ter migrado para lá. Então a gente vai ter um plano B, um canal B. Hoje lá eu não falo de terra plana, nem desses assuntos mais sérios. Lá hoje eu faço uma espécie de um canal bem agradável, onde eu dou dicas de filmes, séries, jogos, tudo mais, curiosidades. Então é um canal muito legal também, que você pode chegar à noite, às vezes você quer ver um filme, você quer ver uma série, você quer jogar um jogo, jogar no Android, você não tem, eu queria, mas não sei o que fazer. Então lá eu dou dicas de filmes, séries, jogos e tudo mais, né? Você quer ver um vídeo sobre curiosidade, você vai lá no canal Bruno Alves e vai ver também. Então é um canal bem legal, gente. Então nós passamos de 700 inscritos no segundo dia de campanha. Então vamos lá, vamos chegar aos 1000 inscritos para a gente ter esse plano B. Vamos migrar para lá, ok? Então o link vai estar na descrição, nos comentários. Migrem lá para o canal Bruno Alves. É bem legal, o conteúdo tem vídeos engraçados também. Então bem legal, vocês não vão perder não, vocês vão ganhar muito. E também o canal do Centro de Pesquisas Terra Plana Brasil, que lá também, o que você vai ganhar se inscrevendo no canal Centro de Pesquisas? Você vai ganhar que você vai ter conteúdo de 7 canais de Terra Plana diferentes no mesmo canal, no único canal. Aqui do Mistérios do Mundo, Flat Earth Brasil, do Acorde Flat Earth, do Acordei Tarde, do Raiz Silva TV, do Flat Evolution e do Professor Terra Plana. Imagina você juntar conteúdo de 7 canais em um único canal também. É uma ótima alternativa lá no canal do Centro de Pesquisas Terra Plana Brasil. Espero todos lá também. Os links dos 2 canais, do canal Bruno Alves e do canal do Centro de Pesquisas, vai estar na descrição. Vocês vão dar 2 cliques, gente. 4 cliques na realidade. Vai clicar no link do canal Bruno Alves, vai se inscrever. Clicar no link do canal do Centro de Pesquisas e vai se inscrever também. Então é coisa rápida, 2 segundos vocês se inscrevem lá nos 2 canais, ok? Então vamos lá, vamos ao vídeo agora, vamos ao que interessa. Então eu vou apresentar aqui, eu vou ler um texto de Jó, que não é para comprovar se a Terra é plana, se a Terra é esférica, se a ciência, se a pseudociência, o cientificismo dogmático está certo, ou a ciência de verdade, não é isso. O texto não vai servir para isso, o texto ele apenas vai servir para fazer uma alusão, tá, ao que a gente quer mostrar. Então você tem no texto de Jó
Muita gente, eu já vi muita gente dizer, é um texto poético. Não, não é um texto poético, tá? Jó, ele é um texto que ele tem todo um sentido de ensinamento. É muito grande o ensinamento do texto de Jó. Porque Jó estava passando por problemas, tinha perdido tudo, ele estava doente, tinha perdido não só bens financeiros, como também a própria saúde. E quando uma pessoa está assim, ela está completamente sensível, né? Tá com todos, quem está com esse problema. E lá você tem algumas figuras que aparecem nesse texto, tá? Então é um texto muito inteligente, muito interessante, que faz uma ilusão e mostra, e ele é um texto que mostra duas visões de mundo. Então lá é bem claro, você tem os amigos. Eu não estou aqui para você escolher qual visão de mundo, né? Eu estou aqui para apresentar as duas visões que aparecem no texto. Então você tem os amigos infiéis de Jó, que apresenta para ele uma ciência de como eles pensam que o mundo é, que coloca Jó para baixo, que coloca Jó contra o Criador do céu e da terra. Você tem a presença desses amigos. Aí você tem a presença do próprio Jó. Então você tem a fala dos amigos infiéis de Jó. Você tem a fala do próprio Jó dando ouvido aos amigos infiéis, que coloca eles para baixo. As pessoas fazem muito isso. E você tem mais duas figuras, que é a figura do Eliú, que é o amigo fiel, e você tem a figura do próprio Criador, que desce num redemoinho para falar com Jó. É um texto muito bonito, muito legal, que apenas vai servir para a gente fazer uma alusão, não é para comprovar nada cientificamente. O que a gente vai comprovar cientificamente é depois, no decorrer do vídeo, ok? Além do que, a parte interessante é que esses amigos infiéis de Jó, eles eram mais velhos, e o amigo fiel de Jó, ele era mais novo. E naquela época, tá? Velhice, ela representava sabedoria. Então os amigos infiéis de Jó representavam os sábios, e o amigo mais novo que representava a simplicidade. É aí que vem a escolha. Você vai ficar com aqueles, hoje seria, por exemplo, os grandes cientistas, os grandes nomes da ciência, que são representados pela sabedoria, e as pessoas mais simples, que divulgam a verdade, entendeu? Sobre as coisas. Então vamos lá. Você vai escolher o lado da pseudo-sabedoria, ou você vai... lado não, você vai escolher onde está a sabedoria. Se é nos sábios ou nos simples. Então, na realidade, essa alusão que o texto faz de forma assim evidente. Então você tem os amigos infiéis de Jó, que colocam Jó para baixo, que falam coisas contra o Criador, que Deus não está com Jó, e não sei o que, tudo mais. Aí Jó dá ouvidos a ele, realmente. Aí vem a palavra de Jó, que dizendo, ele me abandonou, que não sei o que não sei o que lá, vem colocando Jó para baixo, e Jó dá ouvidos a ele. E além disso, esses amigos mostram como é o mundo para Jó, como é a forma do mundo, como é o mundo que a gente vive. E Jó dá ouvidos a ele. E inclusive tem um trecho que fala que ele estende o norte sobre o vazio e suspende a terra sobre o nada. Essa é uma fala que tem nessa parte de Jó. E eu já vi muito líder religioso, já vi muito globalista defender esse texto para dizer que a Bíblia defende uma terra supersônica voando aí a milhões de quilômetros por segundo sobre o nada. Então, na realidade, esse trecho é uma fala de Jó dando ouvidos aos amigos infiéis, tá? É Jó falando. Ele estende a terra, o norte sobre o vazio e suspende a terra sobre o nada. É Jó. Se você pegar lá e ler do 25 ao 41, ao 42, você vai entender. Nesse trecho, não é Deus falando, não é o amigo infiel de Jó falando, é Jó falando e dando ouvido aos amigos infiéis dele. Tanto que lá no 41, ele vai, quando o Criador desce, dá um pito nele, exorta ele, ele pede perdão, ele falou, perdão pai, eu estou falando sobre o que eu não sabia. Eu falei sobre o que eu não sabia. Então, na realidade, essa parte não é Deus falando. Então, é aquela coisa, né? Tá na Bíblia lá. Esse é o perigo do tá na Bíblia. Se a pessoa não interpretar corretamente um texto, quem que está falando o quê, no momento certo, fica muito perigoso. Infelizmente, essa coisa do tá na Bíblia pegou, né? E o pessoal
Mas se você pegar lá e ler o contexto da história, você vai ver que nessa hora Jó está dando ouvidos aos amigos infiéis e fala essa besteira. E depois, lá no 41, ele pede perdão ao pai por ter falado tamanha besteira. Então, aí depois que Jó, primeiro os amigos infiéis falam, depois Jó fala e depois vem a figura de Eliú. Eliú era o mais novo, o mais simples, mas era o amigo fiel dele. E Eliú fala. Aí Eliú começa e fala assim: eu estou cheio do Espírito e vou te dizer agora sobre o que eu penso de tudo isso. Aí ele fala: como é ele? Estendeste o céu, o firmamento, que é sólido como espelho fundido? Falando sobre o firmamento, sobre o domo, né? Então, na realidade, Eliú fala isso, cheio do Espírito, é o que está escrito. Então, logo depois da figura de Eliú, que vem falando várias maravilhas do Pai, eu citei apenas essa, vem quem vem? O próprio Criador no redemoinho e fala para Jó. E começa a exortar Jó. Quem é você que está falando essas besteiras sobre mim, não sei o quê? Aí ele começa a falar o que ele fez. Aí ele fala: você conhece quando as águas as águas ficam duras como pedra e a superfície do abismo congela? Falando das bordas da terra plana. É claro, você sabe quando é que as águas se tornam duras como pedra e a face do abismo congela? Outra coisa que remete a uma terra plana. Agora o próprio Criador falando também. A terra toma forma como barro no sinete. Não tem outra alternativa. Eu sei que tem sinete que é quadrado, retangular, pode ser um triângulo, mas a gente sabe que a terra não é assim. Então, o sinete principal, ele é o plano e redondo, né? Ele é circular. Então é óbvio que era esse sinete que o Criador estava se referindo. A terra toma forma como barro no sinete. Então, se você pegar a imagem de um sinete, como funciona, você só vai ter a terra plana com o seu relevo normal. Que é assim que é o sinete. Ele é plano circular com o seu relevo. Então, essa parte é o próprio Criador falando. E logo depois ele fala também, quando as suas ondas param, cessam, se acalmam, né? Lá no fim, lá no final. Então tem essa passagem também do próprio Criador falando sobre isso. E só nos remete à borda lá no final, onde as águas se encontram lá com a borda bem calma, a calmaria, né? Então, na realidade, gente, o que a gente pode observar é que você tem ali duas ciências sendo apresentadas. Uma ciência que é do Pai e outra ciência que é dos homens. A ciência dos homens é falado pelos mais velhos, então que deveriam conter a sabedoria, e que representa hoje os cientistas, os sábios, né? Os que pegaram lá o seu canudo e que apenas replicam, né? Passam para ele e eles replicam. E você tem o amigo fiel representando os mais simples, e que o pai vem corroborando com Eliú, com o amigo fiel, e vem falando como é o real formato da terra e como é o mundo. Agora, eu não estou aqui para pegar esse texto e comprovar ou não como é o formato da terra. Para isso eu preciso de ciência. Para me saber qual é o formato da terra, eu preciso usar a ciência, né? E como tudo foi criado. Então, com relação à criação, você tem a palavra do Pai de que Ele criou todas as coisas. E você tem a palavra dos homens, a ciência dos homens, que diz que a principal teoria é de que uma explosão, o universo estava num ponto e que explodiu e criou todas as coisas, né? Então a gente vai para observação, que é o que manda a verdadeira ciência, você observar e mensurar as coisas. Então, não existe, nem nunca existiu nenhum experimento que comprove que uma explosão cria alguma coisa. Uma explosão, no mínimo, ela pode transformar algo e ela pode destruir algo. Agora, ela criar algo do nada, não existe. Em toda a história, o homem transformou muita coisa, ele inventou muita coisa, mas tudo que já existia aqui. Não houve nenhum homem capaz de criar um mísero grão de areia do nada. Então, se a gente pode observar isso, só tem uma resposta: nada foi criado por acaso. Alguém criou. Se ninguém pode criar nada por acaso, é óbvio que se o homem não tem capacidade de criar algo através do acaso, e nem o acaso tem capacidade de criar nada, que a gente nunca viu nada sendo criado aqui na nossa frente através do acaso, só nos resta saber que então, se não pode, alguém o criou.
Então, pela própria observação e pela mensuração, e isso não deixa de ser um experimento, você observar, você estabelece uma hipótese através da observação. Então, com certeza, a criação, ela é muito mais válida cientificamente do que a teoria do Big Bang e a ciência dos homens. Portanto, ponto para a ciência do Pai. Com relação ao formato da Terra, né? Com relação ao formato da Terra, a gente tem, na ciência dos homens, imagens para comprovar a curvatura da Terra, se a Terra possui ou não curvatura. O que a gente tem para isso são alguns ensinamentos e principalmente imagens de agências espaciais. Então a gente tem essa imagem da NASA aí, onde você vê as nuvens completamente no cio, né? Você tem a palavra sexy ali escrito nas nuvens, e isso é uma imagem oficial da Agência Espacial Norte-Americana. Então você pode confiar nessa imagem, que pode ser produzida através de uma computação gráfica. Qualquer um que entende um pouco, né, de Photoshop, de CGI, ele pode compilar uma imagem como essa, através da computação gráfica. Então, para você acreditar nessa imagem, com as nuvens do céu aí querendo transar, você precisa ter fé, né? É óbvio que você vai precisar de fé, porque isso não mostra que a Terra tem esse formato. Agora, outra forma de provar a curvatura com a ciência dos homens era o que nos foi passado durante anos. É que quando o navio some no horizonte, ali está a curvatura da Terra. Agora vamos para a ciência do Pai, que diz lá, conforme está escrito no texto de Jó, que a Terra é plana, a Terra toma forma como barro no sinete. Então, na ciência dos homens, nós não podemos comprovar isso. Sim, podemos comprovar apenas que o barco some no horizonte, né? As imagens das agências espaciais não são dignas de credibilidade. Até por conta dessas questões aí, como eu mostrei. Agora vamos ver se o barco realmente, quando ele desaparece no horizonte, ali está a curvatura da Terra. Então vou botar essa imagem aí de um barco após sumir na linha do horizonte. É só você pegar uma câmera potente que você volta a ver o barco novamente. Já foram feitos milhares de experimentos que mostram que objetos, ilhas, barcos, navios que deveriam estar por trás dessa suposta curvatura não estão, né? A gente consegue, se tiver o devido à tecnologia, com câmeras potentes, voltar a ver esse barco. É óbvio que vai ter um momento que a câmera não vai ter como suportar essa densidade. Então isso não significa que exista curvatura, apenas que existe uma densidade atmosférica que te impede de ver além, né? Como o barco que some lá no horizonte, e a gente dá um zoom e volta a vê-lo. Ele some de novo no horizonte, a gente dá um zoom e volta a vê-lo. E ainda que esses cálculos de curvatura que nos apresentem de uma Terra com circunferência de 40 mil quilômetros, eles dizem que certas ilhas não deveriam aparecer e aparecem. Então, no momento que a gente não vai conseguir mais ver o barco, não significa que ali está a curvatura. Significa que a câmera não tem mais potência para vencer a densidade atmosférica. Isso é bem óbvio, né? Agora, não confunda com olhar para cima, né? Conforme você olha para cima, o ar vai ficando rarefeito, isso é óbvio, né? Tanto que quando um time vai jogar na altitude, ele leva balões de oxigênio, porque o ar é rarefeito. Então, conforme você olha para cima, você olha para um ar que está ficando cada vez mais rarefeito. Quando você olha para frente, você olha somente para o ar pesado, para a parte densa. Então não tem como comparar você olhar para o céu e olhar em linha reta. Então por isso não tem câmera que vai vencer essa densidade, ok? Então na realidade o experimento mostra que o navio ele não some porque está atrás da curvatura. Todos os experimentos mostram porque simplesmente é o ponto de fuga do observador. E quando você dá um zoom, você volta a ver ele, dá outro zoom, volta a ver. Então tudo isso sobre curvatura então só prova que a curvatura não existe. Agora, quando a gente manda, isso pessoas normais, quando pessoas normais mandam um balão para o espaço, por exemplo, o que a gente vê? O que a gente observa com nossos olhos? Quando uma pessoa comum, é isso que a gente observa. Manda um balão para o espaço, ou um foguete que já foi a 120 km e a gente viu o horizonte totalmente plano, tá? Então, através da observação, da experimentação, eu posso fazer a escolha. Ou eu fico com imagens que podem ser compiladas, ou eu fico com a observação. A ciência do Pai me diz que a Terra é plana, e isso eu posso observar com meus próprios olhos. Isso cientificamente eu posso comprovar. Já
a ciência dos homens diz que a Terra é uma bola supersônica vagando a milhões de quilômetros por segundo. E isso eu não posso comprovar. Eu só posso comprovar através da fé e de imagens que podem ser feitas em computação gráfica. As imagens reais eu posso observar. Eu mesmo posso mandar um balão, eu mesmo posso levar uma câmera potente para uma praia e vou ver que não existe curvatura. Agora, eu posso ter fé na ciência desses homens e continuar acreditando que a Terra é uma bola. Então, a ciência do Pai me mostra com os meus sentidos que ela está certa. A ciência dos homens, eu preciso apenas de fé. Então, está aí a diferença. Outra questão é com relação ao espaço. A gente vê aí, toda vez que eles lançam um foguete, eles até os 70 quilômetros, pelo menos é o que diz a telemetria, eles mostram o foguete. Depois, eles já cortam para um CGI muito do ridículo. Então, na realidade, a gente sabe como funciona o CGI. CGI são imagens de computação gráfica que às vezes parecem realidade. Eu vou botar algumas imagens aí que eu já mostrei várias vezes. Então você vê, isso aí, gente, não é real, isso aí é CGI. Agora, quem em sã consciência diz que isso aí não é real? Imagina eles te mostrando algo assim, você vai dizer que não é real. Tá lá a Terra redondinho, o pessoal tirando foto. Isso aí é um CGI criado para divulgar o futuro do turismo espacial. E se eles te mostrarem essa imagem, você vai acreditar que tem gente realmente fazendo turismo espacial, porque é bem real. Um lançamento de um foguete, gente, preste bem atenção. Um lançamento de um foguete ele pode ser feito do início ao fim com CGI. Olha essas imagens aí. Então essas imagens nos mostram que um simples lançamento de um foguete, do início ao fim, ele pode ser feito com computação gráfica. É a verdadeira Matrix. Assim chegou o ponto da tecnologia. Isso só me vem uma coisa, né? Isso só me vem uma coisa em mente: Apocalipse. Fariam tantos sinais e prodígios que, se possível fosse, enganaria até os escolhidos. Então eles inventaram esse espaço do qual eles faturam bilhões com lançamentos de supostos satélites, supostas sondas. São bilhões que é tirado do nosso bolso, nós que contribuímos para isso. Eles faturam os bilhões e coisas que a gente só tem pela fé. Porque eles podem compilar essas imagens, eles podem compilar essas coisas. Agora, com relação a gente ter o firmamento, a gente tem vários efeitos, né? Por exemplo, na Antártida, onde o firmamento se fecha, você tem clima que não pode, nenhuma meteorologia ela consegue prever daqui a 12 horas. Isso são efeitos, que são provas que o firmamento ele é feito lá de eletromagnetismo e tudo mais. Então isso prova que em regiões próximas ao firmamento se comportam dessa forma, né? Você não consegue na Antártida prever, fazer uma previsão para daqui a 12 horas em relação ao clima e ao tempo. É só você ver essa reportagem que eu estava tendo na Record, como o avião da FAB, né, que vai lá para a ilha do Rei George, né, levar mantimento lá para a estação brasileira, como eles sofrem. Eles marcam um voo agora para 1 hora para levar mantimento, daqui a pouco, não, a meteorologia mudou. Próximo ao firmamento. A gente tem também, como fato histórico, as próprias expedições do Almirante Byrd e os seus relatos, que foi o primeiro homem a viajar de avião lá pela Antártida, e ele relata que os aviões, perderam vários aviões e pilotos que se desintegravam numa barreira intransponível. Inclusive eles achavam que era uma tecnologia nazista, tá? Eles pensavam que na época isso era uma tecnologia nazista. Foi logo depois da guerra, a missão High Jump em 1947. Então a gente tem vários efeitos que a gente pode observar que o firmamento existe. Com ciência, né? O próprio clima na Antártida, as variações climáticas, tudo isso. E temos declarações históricas, temos várias coisas, próprios efeitos que a gente pode observar, né? Em relação ao firmamento. Então, na realidade, gente, então você pode ficar com o espaço, né? O mundo que é da ciência dos homens, e o mundo real, que é da ciência do Criador. Só que a ciência do Criador você pode comprovar e experimentar. Na ciência dos homens, não, você só depende de fé. Tudo que o Criador te deu, os seus próprios sentidos, você pode fazer acontecer a partir da ciência dele. A dos homens não, você depende deles para crer, porque você não pode fazer. São um grupo seleto de pessoas que tem essa capacidade. Entendeu? Então, assim, grande parte desse grupo, ele fala e replica o que foi replicado para ele, né? Então, na realidade, uma parte seleta sabe da verdade, né? Então, quando a gente vê, por exemplo, satélite cair, tudo, a gente só vê balão, né?
Canso de mostrar aqui. Toda vez que cai um satélite, a gente tem o satélite do projeto LUM, que inclusive é esse caso aí, da Google, que leva internet e telefonia para todos os lugares. A gente tem sinais captados na ionosfera, como no caso do foguete da SpaceX, fez um buraco e prejudicou a questão do GPS, eu canso de falar aqui. Então você tem como experimentar empiricamente, como fez o Jucimar lá na antena, né? Ele pontou para uma faixa da ionosfera em várias posições, ele pegou sinal na parabólica. Agora você pode acreditar nos satélites, que você só pode ver em imagens de computação gráfica. Então você vê como a ciência do Pai, ela pode ser comprovada através da sua observação, né? Com os seus sentidos você pode comprovar. A ciência dos homens, não. Você precisa de fé e precisa acreditar neles, né? Então, a teoria do Big Bang, do padre Lamarck, que ficava lá colado com Einstein, que tinha como seu cartão de visitas da língua, em homenagem a Deus Kali. Você tem Newton, que Einstein e Newton eu falo aqui, sempre falei, eles eram gênios para coisas práticas, mas quando vão para a área cosmológica, infelizmente eles deixaram as suas crenças individuais. O próprio biógrafo de Newton chamou de o último feiticeiro. Mas quanto às leis da mecânica, nas coisas práticas, ele foi genial. Einstein também. A teoria da relatividade, quando é levada para outros campos da vida prática, mas quando é levada para coisa cosmológica, aí só dá mitologia hindu. A mesma coisa acontece com o padre Lamarck, que ele tirou a teoria do Big Bang, a teoria da ordem, a ordem vinda pelo caos, né? A explosão criou toda a ordem, então a ordem vinda pelo caos, isso não passa de Shiva, do mantra de Shiva, deus da mitologia hindu. E Einstein adorava a mitologia hindu, tanto que homenageava a deusa Kali dando a língua. Então você tem a ciência dos homens, que é baseada em misticismo, em ocultismo, em fantasia, e você tem a ciência do Pai, que é aquela verdadeira, que você pode comprovar com os seus próprios sentidos. Uma você pode comprovar, a outra você precisa da fé para acreditar nesses homens. Você não pode comprovar que a Terra gira, é uma bola supersônica a milhões de quilômetros por segundo vagando no espaço. Isso você só precisa de fé, porque isso você nem sente, a gente não consegue nem sentir isso. Então você tem a escolha, faça a sua escolha. A ciência que foi apresentada pelo Pai, que é a que você pode comprovar empiricamente, e a ciência que é apresentada pelos homens, que ela pode ser feita com computação gráfica, você não pode comprovar nem experimentar, você depende da fé nesses homens, e a escolha é de cada um, né? Eu apresentei os dois lados da moeda, as duas ciências, e agora vocês escolhem a ciência do Pai ou a ciência dos homens. A ciência do Pai é baseada na simplicidade, na observação, que os seus sentidos podem evidenciar. A ciência dos homens é baseada em teoria, cálculo matemático e produções filosóficas, que você não pode experimentar e muito menos, você depende apenas na fé neles. Então, a escolha é de cada um. É isso, gente. Estaremos sempre juntos em busca da verdade, mistérios do mundo, conteúdo original. É nessa hora que o Globaloid chora e mamãe não vê. Grande abraço.